Fala pessoal, você está com dúvida em entrevista? Principalmente quem nunca fez essa entrevista psicológica lá no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo para oficial? Então eu vou com esse vídeo aqui tirar algumas dúvidas e eu acredito que vai ser quase uma aula completa, tá? Se você tiver paciência de ir até o final, esse vídeo, se você estiver prestando um concurso e é marinheiro de primeira viagem, ou já reprovou em uma etapa psicológica de um edital anterior, vai te ajudar demais. Então, não perca esse vídeo até o final, você precisa assistir para realmente entender todo um contexto de como se preparar e fazer uma boa entrevista, beleza? Meu nome é Felipe, aqui do Instituto Supera. Comandante, a gente está tendo oportunidade boa aqui. Sem mais delongas, vamos começar o seguinte: o que você precisa entender a respeito da entrevista lá do Barro Branco? Até a de soldado vai ser meio semelhante à estrutura. Só que a do Barro Branco tem uma coisa diferente da entrevista de soldado, que no Barro Branco vocês terão 2 psicólogos na sala fazendo a sua entrevista. É isso mesmo. Um vai ficar de frente para você e um mais na lateral, assim, num ângulo de uns 45 graus por aí. Caralho, agora que eu entendi essa porra. E a diferença para a entrevista de soldado é o seguinte, que é aquele que está de frente para você não tira os olhos de você, diferente do concurso de soldado, que o psicólogo é obrigado a desviar o olhar para poder fazer as anotações, mas na de oficial já vai ter o psicólogo lá auxiliar, anotando tudo para que o entrevistador principal, possa realmente conduzir a entrevista ali, prestando o máximo de atenção em você. Então, não adianta você somente pensar em ter um bom conteúdo para expressar lá no dia. É importante você também ter um nível de controle emocional, uma autoconfiança, vamos dizer assim, mediana para elevada, para o quê? Ter segurança para expressar todo aquele pensamento que você tem a respeito do que foi questionado. Tá? Então fica essa primeira dica aí, que existem 2 psicólogos lá para poder fazer a sua entrevista. E o auxiliar também pergunta, tá? Nem sempre, depende muito de um candidato para o outro, mas ele às vezes pergunta, e aí quando ele perguntar, você direciona o olhar para ele e responde lá para aquele outro psicólogo que perguntar para você, tá bom? Esse é o primeiro ponto aí que é importante você saber. Uma coisa muito comum entre candidatos é o seguinte, ele acredita que quando reprova no psicológico, foi devido a uma questão que ele respondeu não a contento aos olhos dele, né, na entrevista. É o quê? Gente, entenda o seguinte, não é uma única mal resposta dada na sua entrevista que condenou todo o processo de avaliação que você está passando naquela etapa do psicológico. Fica atento, né, não se iluda com esse tipo de informação e nem de fantasia aí. Tá? Vamos lá, ó. A gente tem algumas formas, uma grande dúvida, né, que os candidatos costumam ter aqui, os meus alunos também, é o seguinte: qual a quantidade de fala que eu preciso ter em cada pergunta? Eu falo pouco, eu falo muito, né? Como que vai funcionar isso daí? Gente, é muito simples. Você precisa entender, antes de mais nada, o que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta fechada. Se eu pergunto para você, candidato, você já matou alguém? Tem como você ficar esticando uma resposta desta? Não tem. Simplesmente você vai responder, nunca precisei fazer isso, ou Você tá falando sério? nunca fiz. É uma única frasezinha, não vai falar não, né? Não vai ser monossílaba, mas também uma frase pequenininha você responde e pronto. É uma pergunta, vamos dizer assim, fechada, né? O assunto é aquele e acabou. Só que tem perguntas que têm assunto aberto. Se eu pergunto para você, por que você quer entrar na polícia? Por que você deseja ser um oficial? Por que você fale sobre você? São perguntas mais abertas, porque fale de você. De você o quê? Você fala o que você sentir que precisa falar ali de informações, né? Então, você não vai conseguir responder uma pergunta desta com uma única frase.
você vai precisar conversar um pouco mais, entende? É por aí que você vai sentir se você vai falar, responder com poucas palavras ou vai falar um pouco para mais. É o tipo de pergunta que está sendo feito para você. E dentro de, um, de uma entrevista pode acontecer o quê? De cair os dois tipos de perguntas, né? Acaba acontecendo isso daí. Tá bom? Então fique esperto com essa questão aí de pergunta aberta e fechada. Uma outra coisa muito importante dentro da entrevista. Ô, gente, vocês estão percebendo que eu tô vomitando informação aqui pra vocês. É uma aula isso, hein? Não é aulinha gratuita de captar cliente, não. Eu tô realmente aqui compartilhando essa aula aqui. Eu dei pros meus alunos essa semana que eu tô gravando aqui, né? Eu tô gravando agora na semana do dia 15/7. Essa aula eu dei na terça-feira dessa semana. Então, foi o que eu falei pros meus alunos, eu tô compartilhando aqui, ok? Ver se eu ajudo vocês um pouco aí, que tem gente que não tem condição. É candidato à vida quebrada, né? Eu já entendo isso daí. Já fui candidato. Então, além da informação que você vai dar, é muito importante você ter uma postura na hora de expressar essa informação. Então, entenda, você precisa estar expressando de uma forma natural, de uma forma segura, aquela informação, né, referente ao que foi questionado. Tá bom? Então não vai chegar lá, ficar falando, olhando para baixo, te cochichando, solta a voz, fala com segurança, fala com confiança, ok? Esse é o principal, tá? A sua postura ali, como a pessoa está vendo você, como você todo na derrota, né? Ou está vendo você campeão ali, conversando, desenrolando um papo, né? Isso é o importante. Tanto é que tem muita gente que acaba passando no concurso, assim, ele acha que reprovou, né? Vai para a entrevista, aí o psicólogo faz algumas perguntas que fogem da expectativa que esse candidato tinha que seria perguntado. Aí na cabeça do candidato, isso já aconteceu com um aluno meu, tá? Ele pensa assim, já estou reprovado mesmo para o psicólogo estar perguntando isso desse jeito, e aí ele fica à vontade, fala, já me ferrei mesmo, e começa a conversar, bater mó papo, de forma descontraída, uma forma segura, né, do que está falando, porque para ele já aconteceu mesmo, já reprovou. O que acaba acontecendo? Ele é aprovado. Né? Ele vai super bem na entrevista, porque ele tira aquela pressão, aquela autocobrança de ter que ser perfeitinho, né? O candidato ideal, né? Que normalmente o pessoal cria na cabeça, e ele vai e passa. Tá bom? Então, é muito importante essa postura que você precisa ter. Agora sim, né? Felipe, beleza, né? Como eu faço para ter uma postura confiante dessa? Poxa, aí são várias técnicas, eu passo isso dentro do curso, não vou ficar falando aqui, que senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas são técnicas que você vai ter que controlar a sua autoconfiança, vai ter que controlar sua agressividade, sua ansiedade, né? São alguns exercícios relacionados a esses itens que estão no edital também, que vão manter você uma pessoa seguro e confiante para expressar o que pensa a respeito de algo.